Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvar a Deus pela vida da juventude, da nossa igreja, das igrejas co-irmãs, demais jovens que servem ao Senhor. Nesta oportunidade estaremos comentando, juntamente convosco, a lição de número 11, lição da classe dos jovens. Os jovens estão estudando nesse trimestre o livro dos Salmos, e o tema geral da lição é encorajamento e instrução. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Nesta oportunidade estaremos esboçando o Salmo 116, e a lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a súplica da alma diante do iminente perigo, Também apresenta aqui o poderoso livramento do Senhor. E o terceiro tópico é a ação de graça com expressão do culto no culto público. E a lição que estaremos lecionando, lição de número 11, que tem como título Livramento e ações e ação de graças. Livramento e ação de graça, Então nós vamos ver a súplica da alma, E vamos entender aqui que o salmista, ele aponta que tivesse recebido curas, cura física e etc e tal. Podemos ver algumas expressões, Nós temos o Salmo 13 até o Salmo 18, 5 salmos, eles são 6 salmos, chamados Salmo de Hilel, ou Salmos de Louvor, que são chamados também Hilel egípcio, Que nós vamos ver no Salmo 114, por exemplo, quanto à referência egípcia. Então esse salmo aqui, pelo que vemos, ele está oferecendo, cumprindo um voto ao Senhor por ter sido curado, por ter recebido uma cura física, e tornou-se aí um modelo de agradecimento, daqueles que se tinham reconciliado com o Senhor, tinham buscado de Deus a cura e tinham recebido a cura de suas enfermidades ou outras crises pessoais, E é chamado por alguns comentaristas de ex-enfermos, que agradeceu fazendo sacrifício, oferecendo seus votos e etc, e etc. Então, é disso que vamos tratar nessa lição de número 11. Quando a referência egípcia era usada em conexão com as 3 grandes festividades, as 3 grandes festividades anuais, as quais todos os varões israelitas tinham a obrigação de atender, fazendo peregrinação a Jerusalém. As festas eram a festa de Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Salmo 13 a 17 tem o aleluia que começou no fim, e o Salmo 14 não tem nenhum aleluia. Já o Salmo 15 e 16 apresenta aleluia no final. O Salmo 18 contém agradecimento no começo e no fim. São particularidades interessantes expostas aqui no livro do Salmo, E o salmista ele sai dizendo, assim: amo ao Senhor, porque eu estou aqui de Bíblia aberta. Amo ao Senhor porque Ele me ouviu as minhas súplicas, E no Salmo 1, no Salmo 116, verso 1, então ele sai dizendo que ama ao Senhor porque o Senhor ouviu as suas súplicas, e ele prossegue dizendo: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Aí ele traz aqui um fator temeroso, quando ele diz: laços da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. E nós vamos ver que dentro dessa experiência salmúdica, E com esse problema de enfermidade que ele tinha, nós vamos ver, em vez de começar com um aleluia, o salmista declara que amava ao Senhor, ou seja, pelo seu apelo urgente, pedindo ajuda, ele for atendido, e o poder de Deus o livraria das doenças mortíferas, Quase pusera o fim da vida, porque ele faz declaração disso, Então, nós vamos ver que onde se oferece todo esse contexto, nós vamos ver presumidamente que o homem obedecia à lei, e a lei que dá a vida. Então, está escrito em Deuteronômio, já estava vaticinado isso, em Deuteronômio 4, versículo 1, Deuteronômio 5, versículo 33, e Deuteronômio 6, versículo de número 2, diz que o homem que obedecia
tinha vida e saúde, né? E eles falam assim, o homem estava extremamente enfermo, esperava receber a cura da parte de Deus, né? Pois Deus cura todas as enfermidades. Eles entendiam, eles não dependiam de medicina à base de ervas, encantamentos ou coisas mágicas parecidas. Não dependia disso, né? Então ele ouviu as minhas súplicas. Então o amor de Deus ultrapassa todos os amores, não é? Nós vamos ver que Deus nos ama incondicionalmente, né? Quando ele fala sobre o laço da morte me cercaram, nós vamos ver que a morte aqui é apresentada uma armadilha, é uma captura do homem. Então essa quase foram apanhados, ou seja, o céu abriria a boca horrenda, né? E quase consumira e devorá-la. Então ele trabalha bem essa proposta e nós vamos observar direito como o salmista ele esboçou isso, né? De que forma que ele apresenta, né? Primeiro ele sai agradecendo, obviamente, e nós vamos observar que ele apresenta 3 dimensões para essa situação. Ele apresenta primeiro o presente, depois no capítulo 116, verso 1 e 2, ele apresenta o passado e depois apresenta o futuro. O presente, porque ele diz, eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. No passado ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e no futuro invocá-lo-ei enquanto viver. Então o salmista assume o compromisso de invocar o nome do Senhor enquanto ele estivesse fôlego de vida, de forma incessante e exclusivamente, né? O salmista ele fixou, ele destacou aqui um compromisso, né? E o salmista ele começa a trazer aqui um drama pessoal dele, e 2 fatos nós vamos destacar aqui. Primeiro, um problema externo, quando ele diz assim, versículo 3, deixa eu ver aqui, versículo 3 está escrito, laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Então ele apresenta, os laços da morte me cercaram. O laço é um perigo real, né? Porém é invisível. Um laço é uma armadilha, uma rede colocada no caminho para derrubar, para destruir. Os laços não eram inofensivos, eram laços de morte. O laço espreitava assim o salmista, né? Pois esses laços não estavam aqui ou acolá, não estava aqui nem acolá, eles cercavam, então ele estava encurralado, né? Por situações diversas, e cada passo que dava rumo ao futuro estava entrincheirado aí por perigos mortais. Então é isso que o Salmo nos apresenta dentro dessa figura de expressão que ele faz aqui, essa linguagem. Ele se sentia capturado numa rede onde a morte parecia inevitável, né? Outro ponto importante a ser destacado aqui é que o problema do interno, tinha um problema externo e depois um problema interno. Esse problema interno apresenta no versículo 3, a parte B, que diz, a angústia do inferno se apoderar de mim, isso era dentro dele. Então caiu em tribulação, em tristeza, o salmista estava preso num ciclo de angústia mortal. Ou seja, a angústia é um sentimento democrático, né? Que isto alcança pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos, todas as faixas etárias. Todos nós sabemos que a angústia é aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, mas nem todos sabem que a angústia nem todos sabem o que a angústia do inferno, ou seja, o que é a angústia do inferno. Esse homem ele está dizendo que o inferno estava instalado no seu peito, de modo que uma dor emocional o tomava, tá? Apertava o seu coração, sufocava a sua alma. Essas angústias não lhe davam descanso, pois haviam enfiados suas garras nele, ou seja, a tristeza dentro dessa situação do salmista, ele poderia ter sido aí uma doença desesperadora ou uma experiência de que fere aí o deslude, né? O desiludir
ou no mesmo caso de Jó, que poderia ter ambas as aí de forma conjunta, ou seja, com o resultado dessa angústia, né, infernal, né? E ele faz assim: então caiu em tribulação e tristeza, a alegria fugiu de sua face e a tristeza tornou-se o seu cálice. Era a situação, o drama pessoal que o salmista estava vivendo, mas ele clama a Deus, né? E nós vamos ver que ele aponta aqui, em primeiro lugar, um tempo oportuno. No verso 4, ele diz assim: então invoquei ao Senhor, e o Senhor ó Senhor, livra-me a alma. Né? Então, ele, no tempo oportuno, ele apresenta: invoquei ao Senhor. Então, a palavra então invoquei o Senhor, ou seja, é liberada, ela é libertadora. O salmista estava encurralado, atormentado, estava no último furor da correria, na última volta do ponteiro, enfim, ele estava desesperado quando os seus esforços estavam totalmente debaldeados, né? Todas as suas forças, suas esperanças já estavam mortas. Então ele invocou o nome do Senhor, né? Um pedido específico aqui, o Senhor livra minha alma. Ele aponta aqui como que alguém capturado de uma rede de tribulação e tristeza, o salmista grita por socorro. Em resposta ao seu clamor, Deus interrompeu em sua vida, trazendo luz, né, e alívio à sua dor. Então, o livramento dos seus apertos, de suas agrúrias, das suas angústias, Deus havia apresentado aqui. Outra forma que ele apresenta aqui no verso 5, ele diz assim: compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, acha-me prostrados e ele me salvou. O salmista apresenta aqui, então, compassivo e justo é o Senhor, ou seja, ele apresenta uma contestação preciosa, uma constatação, ele constata de forma preciosa. Ele apresenta aqui quando ele diz assim: compassivo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, acha-me prostrado, ele me salvou. Então a primeira experiência do salmista não foi experimentar o livramento, mas conhecer o caráter de Deus. Então ele estava adorando Deus não pelo que Deus é, mas não pelo que Deus fez, mas pelo seu caráter. Deus é para você conforme o caráter que você apresenta de Deus, né? Deus é para você, não é o que ele fez por você, que independente de qualquer coisa, ele fazendo ou não, ele não deixa de ser Deus, não deixou de ser Deus, não deixou de ser grande, não deixou de ser inacessível, não deixou de ser glorioso. Independente do que ele fez ou não fez, ele continua sendo Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Isso é importante. Então ele tem uma experiência, ele experimenta, ele primeiro não fala do livramento, mas ele reconhece o caráter de Deus. Então a primeira coisa que Deus faz não foi aliviar o seu fardo, mas se revelar ao salmista como Deus compassivo, justo e misericordioso. E nós vamos ver que o salmista ele aponta aqui 3 verdades interessantes. Primeiro, Deus se importa conosco em nossa dor. Segundo, Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. Terceiro, Deus nos levanta quando estamos nocauteados, né? Então ele é compassivo, ele padece conosco e caminha conosco nos vales da vida, ele desce conosco nas depressões mais escuras, jamais nos desampara. Quando nos sentimos sozinhos, ele nunca nos deixa quando nos sentimos fracos. Ele está cheio de ternura, né, e misericórdia. Não somente vê nossa dor, mas sente como se fosse sua. Então, o salmista ele apresenta a situação aqui que Deus se importa conosco, com a nossa dor. Não é? Essa verdade é importante. Ele apresenta também que o Senhor é justo, não é? Ele não desperdiça o sofrimento da vida de seus filhos, né? Mas ele assiste em nossas fraquezas, ele nos refrigera, ele traz à nossa alma um refrigério. Então o caráter de Deus é o nosso maior refúgio. O caráter de Deus é o nosso maior refúgio. O Wisby diz que os simples, o Warren Wisby diz assim, que os simples mencionados nos versículos não são pessoas ignorantes ou supersticiosas, mas sim aquele que tem fé, que é semelhante à de uma criança. Deus nos levanta quando estamos nocauteados, não é?
Então, os sinceros, né, os íntegros, Deus, o que tem coragem de levantar a sério, né, o que Deus diz, levar a sério o que Deus diz. Este homem simples estava encurralado como um laço da morte, esmagado por angústia do inferno, não é? É o que está escrito no texto, por laço de morte, esmagado por angústia, e ele estava no chão, mas as circunstâncias não tirou o projeto que Deus tinha dele. Difamado no caráter, deprimido no espírito, doente fisicamente, mas, sua situação agravou-se a tal ponto que ele ficou prostrado na lona, nocauteado. Todos os seus recursos já haviam se esvaído, né? Todas as suas forças acabaram. É o que está escrito no texto. Todas as suas estratégias caíram por terra. Nenhum poder humano, né, poderia aí dar a vitória dentro desse contexto. Nesse momento, Deus reverteu a força e virou a mesa de sua história. Levantou o homem, restaurou e salvou. No verso 7, o salmista fala, ele traz aqui um solilóquio, né? Ou seja, quando a pessoa conversa consigo mesmo, né? Eu já, em vídeo anterior, também já falei dessa frase aí, né? Ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então ele conversa com sua alma, ele faz aqui um solilóquio. Solilóquio é uma conversa no espelho, uma trombeta colocada não para fora, mas para dentro. É uma conversa consigo mesmo, né? É uma conversa que você tem consigo. Então nós vemos primeiro, ele apresenta uma ordem expressa, volta, o salmista fala, volta, ó minha alma, né? Volta, esse ponto importante. Depois de tantas as coisas que Deus havia feito por ele ainda estava com a sua alma desassossegada, né? Em outras palavras, as circunstâncias, né, já tinham mudado os seus sentimentos? Não. A circunstância havia mudado, mas o sentimento não. Então precisamos não apenas ter vitória, mas tomar posse da vitória. Se tiver mudado a circunstância, tem que mudar também os seus sentimentos, né? E assim sucessivamente. Então precisamos não apenas receber a vitória, mas também tomar posse da vida eterna, tá? Então, assim como um pássaro voa para o seu ninho, também a sua alma voa para o seu Deus, já dizia Charles Spurgeon, né? Sempre um filho de Deus, mesmo por um momento perde a sua paz de espírito, ele deve se preocupar em encontrá-lo novamente, não buscando no mundo ou na própria experiência, mas somente o Senhor, como a pomba não encontrou repouso. Devemos também retornar para a arca, pois o Senhor está conosco em pleno o Senhor é nosso pleno, seguro repouso. Outro ponto importante que não devemos esquecer, no Salmos 27, no Salmo 116, verso 7, a parte B, ele tinha uma razão convincente, né? Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então o salmista aponta, volte para ti, volte minha alma. O Senhor tem sido generoso para contigo. Então ele apresentou também uma razão convincente, não é? Nós vamos ver que o salmista, no Salmo 8, ele fala de uma libertação. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Alma, olhos e pés. Alma, olhos e pés. Ele fala disso aqui. Então ele fala uma tríplice libertação, ok? Deus é trino, nos deu uma trindade de libertação. Então veja bem, ele dá libertação espiritual, pois livraste a minha alma. O salmista não estava enfrentando um problema comum, a morte estava mostrando em suas carrancas, né? E sua alma estava atormentada por ameaças mortíferas, mas Deus ofereceu um livramento espiritual, ou seja, Deus o livrou espiritualmente, perdoou os seus pecados e assim Deus fez conosco, ou seja, ele nos justifica pelo sangue do seu Filho Jesus. Outro ponto de partida é que ele apresenta uma libertação emocional. Ele, quando diz assim, livra da morte a minha alma, aí ele vai dizer, das lágrimas os meus olhos, ou seja, ele aponta aqui também
uma libertação emocional. Das lágrimas dos meus olhos, como o salmista muitas vezes inundava a nossa vida com muitas lágrimas, mas Deus nos livra emocionalmente, não apenas enxugando as nossas lágrimas, mas também estancando as causas que nos fazem chorar. Nos fazem chorar. Então a vida é um vale de lágrimas, ou seja, nascemos, choramos, cruzamos os vales da vida chorando, nascemos chorando, cruzamos os vales da vida chorando e muitas vezes fechamos as cortinas da vida chorando, mas Deus nos livra os nossos olhos da lágrima. E outro ponto importante que vale a pena salientar aqui é que Deus nos dá a libertação moral, Deus dá a libertação espiritual, libertação emocional e libertação moral. Quando ele diz assim, os meus pés, da queda aos meus pés, livrou a minha alma da morte, livrou meus olhos da lágrima e da queda aos meus pés. Então a semelhança que o salmista nos apresenta aqui, nossos pés da queda, ou seja, a estrada rumo à glória não é reta, tem muitas curvas. A estrada rumo à glória não é reta, tem muitas curvas, não é? Ele tem muitos lugares pantanosos, escorregadios, a não ser que Deus firme nossos passos. Caímos em abismo tenebroso, mas o salmista diz que o Senhor livra os nossos pés da queda. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Já no verso 10, verso 9 diz assim, adorarei o Senhor na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, e disse a minha perturbação, todo homem mentiroso. O verso de número 11 e 10 e 11, não é? Então ele nos apresenta aqui, o autor ele apresenta lições que os demais frequentemente ilustram. Por exemplo, ele sente-se esmagado, né? Ou desiludido, no caso, e ao dizer isso, mesmo os tons irrestritos do pânico, né? Não é prova nenhuma de fé, que a fé está morta, porque até provar que a sobrevivência, assim como a dor, é um sinal da vida, né? Na realidade, assim como a dor clama para a cura, a perturbação é enfrentada com a fraqueza clama por Deus, né? E nós vemos, em primeiro lugar, ele aponta aqui a grande aflição, né? Eu cria, e ainda que dissesse sobre modo aflito. O salmista estava sobre modo aflito e fuzilado pela dor, atormentado pelas circunstâncias medonhas, atacado por línguas mentirosas e acuado por perigos mortais. Não é? Outro ponto interessante que o salmista aponta aqui, na perturbação íntima que ele estava tendo, é uma grande perturbação, uma grande aflição e uma grande perturbação. Ele disse, disse na minha alma perturbação, todo homem mentiroso por causa da sua perturbação. Ele fez um julgamento temerário, né? Quando a Bíblia diz, e o comentarista Spurgeon também cita, quando ele diz assim, certamente quem fala precipitadamente, em geral, é guiado pelo âmago, arrependimento, né? É muito mais fácil dizer do que retirar o que foi dito, né? Quem fala com a cabeça quente vai ter que pedir perdão com a cabeça fria. Quem fala com a cabeça quente vai ter que pedir perdão com a cabeça fria. Então pense antes de falar, né? Muito bem. Voltando aqui de novo, ele apresenta aqui algumas perguntas no versículo 12. Vamos ler aqui, quero ler aqui o versículo 12, diz assim, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E aí ele apresenta as suas perguntas, né? Então ele movimenta a direção dos climates da ação de graça. Então o salmista descreve, o que darei ao Senhor por todo benefício? Entendeu? A gratidão é a rainha das virtudes. 1, 2, 3, repetindo, a gratidão é a rainha das virtudes, né? A pedra mais reluzente da coroa dos predicados morais, né? Se contabilizarmos as bênçãos, ficaremos surpresos sobre o quanto Deus fez por nós e fará ainda através de nós, né?
Então ele apresenta, logo depois disso, ele apresenta uma fé inabalável, uma confiança inabalável, né? Nós podemos ver, primeiro, no nosso fruto está garantido, versículo 15, quando ele diz assim, vamos para o texto, né? Tomarei o cálice do Senhor e invocarei o nome de Deus da nossa salvação. Cumprirei os meus votos ao Senhor, presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. O Senhor deveras os seus servos, teus servos, filhos das tuas servas, quebraste as minhas cadeias. E ele apresenta aqui gratidão por isso, né? Primeiro, ele está falando do futuro está garantido. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, o futuro está garantido. E ele diz que dificilmente a expressão preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos pode glorificar a Deus quando fica contente quando seu povo morre. No contexto, significa mais que Deus jamais descuidará quando seu povo enfrenta a morte, pois o seu sangue é precioso aos olhos do Senhor, né? Nós vamos ver que no contexto desse versículo, não significa que a morte dos santos é aprazível, é agradável a ele. Ele não consente facilmente, não é? Então, nós vamos ver na versão NVI também, diz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. O Warren, comentando o texto, ele diz assim, os servos de Deus são imortais até que tenha concluído o seu trabalho na terra. Podem ser insensatos, encurtar os seus dias, mas não podem estender a vida além do seu tempo determinado, não é? Esse dia final encontra-se nas mãos de Deus. Salmo 48, verso 14, Jó 14, verso 5 e Lucas 2, verso 6. Outro ponto importante é que ele apresenta a confiança inabalável no futuro que estava garantido e no passado que estava resolvido. Deveras, Senhor, deveras o teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O salmista permanece fiel a Deus, a fé de sua mãe, ela era serva do Senhor, ela era serva de Deus, e ele apresenta essa questão que o passado já estava resolvido. Meus irmãos, peça perdão se tiver que pedir perdão. Tenha cuidado com o seu passado, deve estar resolvido, e o Senhor tem interesse que isso aconteça, não é? Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se humilhar, se humilhe, mas não deixe nada para trás, porque o Senhor é justo e santo, não é? E ele apresenta aqui as resoluções da vida, não é? O salmista, ele toma 5 resoluções, ele toma aí 5 resoluções e responde sobre o livramento divino. Primeiro, ele anda na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então o salmista resolve andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Significa andar na luz, não andar na presença dos homens, mas na presença daquele que tudo vê, que tudo conhece e tudo sonda, né? Outro ponto importante que ele apresenta, tomarei o cálice da salvação, ou seja, é uma resposta à pergunta, o que darei ao Senhor? Quando ele fala o que darei ao Senhor, ele apresenta, tomarei o cálice da salvação, não é? Não podemos dar nada a Deus a não ser receber das suas próprias mãos a salvação. Não podemos dar nada ao Senhor a não ser entregar a sua própria vida a Ele, né? Não podemos dar nada ao Senhor a não ser tomar o cálice da salvação. O cálice é doce para nós, mas foi amargo para Ele, porque foi o sangue de Cristo, né? Representa o sangue de Cristo. Então, nessa mesma visão, o cálice da salvação sugere a dádiva de Deus ao homem do mais profundo de uma oferta a Deus, né, da parte do homem. O homem é cúmplice e o recipiente, antes de qualquer coisa para dar, as suas únicas ofertas são as dádivas de gratidão. Outro ponto importante para a gente finalizar aqui é invocar o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor, né? O escritor já tinha afirmado, invocar no versículo 2, invocarei o nome do Senhor durante toda a vida. Agora ele compromete a invocar o nome do Senhor de novo. Depois ele oferece sacrifício de ações de graça. Oferecer esse sacrifício de ação de graça aqui, invocarei o nome do Senhor, não é? O sacrifício de ação de graça pode ser traduzido em amor secreto, em conduta santa, em cântico sagrado, em testemunhos públicos, em dádivas e obras especiais.
Charles Swindoll, comentando também o texto, ele disse que a oferta de louvor é assinada aqui o penáculo de uma subida. Também parece ser esse é o meio para chegar ali. Além disso, ele não esperou até que sentisse melhor para louvar o Senhor. Outro ponto importante, cumprir os seus votos, cumprir os meus votos na presença de todo o seu povo, não é? Nos atos da casa do Senhor, por meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Cumprirei os votos que fizemos ao Senhor, né? Então podemos observar que quando ele apresenta que a fé e o amor intensamente pessoais marcam aí esse salmo, não estão em competição com a expressão pública, né, mas formais dentro da questão piedosa do salmista que ele nos apresenta aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance de forma constante todos os dias da nossa vida. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho de ABD, ensinando para transformar vidas.